voltando aqui ao MySQL, né, o Workbench, todas aquelas coisas que a gente fez com comandos, a gente pode fazer por aqui, ó. Por exemplo, se eu clicar com o botão auxiliar, criar esquema, alterar esquema, dropar esquema, tudo que a gente fez lá é possível fazer aqui, certo? Então, por exemplo, um select em uma tabela específica, vamos lá, dar um select na tabela de cliente, né? Botão auxiliar, e aí alterar a tabela, fazer vários tratamentos de dados aqui, né? Esse select aqui dentro ele faz com limite de 1000 linhas, né? Então ele faz um select asterisco from e traz as primeiras 1000 linhas, certo? Justamente para economizar desempenho e etc, né? Então tudo aquilo que a gente fez lá também é possível fazer várias coisas aqui pelo mouse, né? Por que a gente optou por fazer lá? Porque lá você fixa as linguagens e nem sempre você vai ter um banco para te auxiliar, né? Por exemplo, se for lá no Power BI, você vai ter só a linguagem. Você não vai ter o banco para te auxiliar, para gerar os scripts para você, né? Então, tem os programas, posso atualizar, posso fazer qualquer coisa aqui dentro, já dentro das tabelas, né? E aí eu posso ver também as informações, né, de cada tabela. Os indexadores, chaves primárias, se tem alguma trigger vinculada a essa tabela, chaves estrangeiras e o script para criação, né, o DDL, né, script para criação daquela tabela. E aqui na configuração, no botão de configuração, eu consigo mudar se eu quiser, por exemplo, tirar, aceitar valores nulos para CPF. Então a manutenção fica bem mais fácil aqui. Se eu quiser colocar só valores únicos, essa coluna aqui é binário, se é sim ou não. Então tem várias coisas que eu posso fazer já direto aqui, né? Auto incremente, fazer alteração na tabela aqui pela chavezinha. E se eu clicar aqui eu gero um select asterisco from dos 1000 primeiros itens, né, de todas as tabelas aqui. O banco MySQL, ele já tem um banco de dados de exemplo aqui, que é o Sakila, né? E a gente vai trabalhar agora com o Sakila para quê? Para transportar essas tabelas que estão aqui no Sakila, é o nosso exemplo lá do curso, e montar um Data Warehouse, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar essas tabelas aqui. Imagine que esse banco de dados é o do meu sistema, do meu ERP. Então ela vai pegar esse banco de dados aqui, todas essas tabelas, ou pelo menos as necessárias para construir o Data Warehouse, e jogar para outro banco. E aí lá dentro desse outro banco, a gente vai fazer as modificações que precisa, a modelagem para o BI, e disponibilizar para o usuário consumir essa informação já pronta, né? Então a ideia é o que? É pegar as tabelas iguais estão aqui e mandar para o outro banco sem nenhuma alteração, para não consumir recurso desse banco aqui, porque ele está vinculado com o meu ERP, né? O meu sistema. E aí, quanto menos transformações tiver nesse intervalo, menos uso aqui, né? E todos os dias a gente vai programar para que ele apague as tabelas do outro banco e traga as informações novas atualizadas, né? Como que eu posso construir um Data Warehouse? Eu posso construir um Data Warehouse usando views, né? Então eu crio as views com os relatórios prontos, né? Eu posso construir um banco através de view. Vou mostrar uma view aqui, por exemplo, do banco do próprio banco de exemplo que a gente está usando, né? Uma lista de clientes, né? Essa view é uma lista de clientes. Então a gente vai lá, cria uma view com essa daqui já está mais normalizada, né, do que aquela que a gente viu antes. Tem só cidade, país, se está ativo ou não,
e ele não trouxe distrito, mas trouxe telefone, enfim. Então, em geral, o que o TI faz? Você solicita para o TI acesso ao banco de dados. Ele fala, eu vou disponibilizar uma view para você. Justamente por quê? Porque aqui dentro do banco de dados, o TI é responsável por fazer com que isso aqui funcione bem, né? Então ele fica o tempo todo cuidando do desempenho do banco. E ele não vai te dar um acesso para você fazer alguma modificação. Você pode deletar um banco, pode fazer várias coisas aqui com se você não tiver o conhecimento, você pode fazer coisa errada. Então o que ele vai fazer? Geralmente ele vai construir uma view a partir das tabelas. E muito padrão, tá? O cara que é de TI, que é voltado para banco de dados, né? O cara tem a instrução do banco de dados. Ele costuma fazer tabelões, né? Então ele pega a tabela de vendas e vai fazendo as mesclas tudo, trazendo as outras informações, né? Partindo da fato, da vendas, por exemplo, e trazendo as outras informações. Não é o ideal para o BI. Então você, como um analista de Business Intelligence, você vai falar para ele como é a modelagem que você precisa, né? Pelo menos dessas views. Não é o indicado porque a view ela está aqui dentro do banco de dados do ERP, né? E aí, quando você faz um select em uma view, você também está consumindo recursos desse banco, né? Então, se eu fizer um select aqui, por exemplo, da lista de filmes, eu vou estar consumindo recursos do banco também. Então não é o ideal para o nosso trabalho, né? O ideal é que a gente trabalhe em um banco de dados só para o Business Intelligence, porque eu fico fazendo consultas o tempo todo e isso consome muito desempenho, tá? Então o que a gente vai fazer? Voltando, né? O TI ele pode fazer uma view para você consultar, pode fazer uma trigger mandando essas informações para um outro banco chamado, por exemplo, Sakila DW. Mas assim, não é o ideal porque você está fazendo BI no banco de dados do ERP e consome recursos. O ideal é que você tenha um banco de dados próprio só para fazer suas atividades de BI, fazer suas consultas, né? Então vamos lá.